Campeonato Brasileiro de Barista acontecendo aqui em São Paulo. Boas apresentações, bons cafés e também boas presenças. Estamos aqui com a presença do Bruno Sidney. Isso. Bruno Sidney, que é de Campos Altos, mas já está um bom período nos Estados Unidos e entende como ninguém de cafés especiais. Primeiro, Bruno, como que está aí de visão geral? O que você está achando do campeonato aqui? O campeonato, o nível está muito bom, inclusive o pessoal de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de vê-los atuando lá e com a exigência de São Paulo pela própria qualidade, o nível está muito bom. Não tive a oportunidade de experimentar todos os cafés como a gente tem lá fora, mas já experimentei alguns cafés de excelente qualidade. E falando em cafés especiais, como que está o mercado de cafés especiais na sua visão hoje? O mercado de cafés especiais leva um baque muito grande quando a gente tem o mercado maluco como agora, com as cotações muito altas, porque o que acontece é que os cafés especiais e os cafés comuns ficam muito próximos de preço, porque como o café especial já é deslocado em relação ao preço, já tem um valor de mercado mais alto, quando o mercado sobe como agora, que chega a $3, fica muito difícil de você repassar isso para o comprador, porque no momento em que o mercado está 1, ele já está te pagando a $2,50, 3. Hoje a gente tem que dar isso em contrapartida. Então o mercado de cafés especiais perde nos picos de bolsa, porque muitos produtores que criticam a ideia de fazer o café especial, eles chegam e pensam assim, para que produzir café especial se eu recebo o mesmo preço que o outro? Então isso são situações que a gente já tem visto isso acontecer ao longo do tempo. Vimos isso acontecer em 94, depois vimos isso acontecer em 99 de novo, e a gente sempre perde um pouco do que se constrói durante os anos de vacas magras. Apesar de que existe hoje, eu acho que não tem mais volta. O crescimento de mercado de cafés especiais é muito grande. A minha experiência nos Estados Unidos durante 9 anos trabalhando com cafés especiais, para você ter uma ideia, em 2002, nenhum torrador do Oregon ou de Washington usava café brasileiro. Quem usava um saco de vez em quando. Isso tem uma explicação que remonta de 1960 e pouco, 70, quando o mercado faltou café e todo o café valia, volta ao que mata o café especial. Então, enquanto a Colômbia começou a produzir café especial e fazer propaganda do café especial, o Brasil se retraía, porque todo o café valia a mesma coisa. Meu pai está com 91 anos hoje, em 1976 ele tinha 200 sacos, foi o último café lavado da região das montanhas do Cerrado. Não é Cerrado, da região das montanhas, porque Campos Altos está na divisa, né? Foi a primeira cidade a produzir café do Cerrado, e ele lavou esse café, era um café excepcional, e ele guardou esse café durante 12 anos. Ele tomou 120 sacos desse café, eram 10 sacos dando para amigos, porque ele ia vender, o preço era R$2 de diferença. E um café, um diferencial tão grande, e naquele momento nós perdemos muito, de 75 para cá. Então eu tive uma aula com um torrafador americano, que é considerado Gillis Coffee de Nova York, considerado a torrefação de cafés especiais mais antiga dos Estados Unidos, apesar de não ser um primor em café especial, mas tem mais de 150 anos, e ele me deu essa aula, que existem 2 tipos de torradores. Quem usa Brasil é quem já torrava em 75, como Boyd, os grandes torradores. E os outros, que são nossos, por exemplo, temos Stumptown em Portland, que até hoje não usa café brasileiro, porque diz que a gente só tem porcaria. Mas, em contrapartida, hoje, você não tem um expresso nos Estados Unidos que a base, um bom expresso americano, cuja base não seja o café brasileiro. Mercado, estamos com os estoques baixos, mais baixos da história. Parece que nós vamos estar um novo nível, um novo patamar de preços para o café commodity. Você acredita que vai se criar um novo patamar dos cafés especiais, um novo teto desses preços? Depende de quanto tempo vai ficar o mercado nesse nível. Eu conversando com o Neto agora há pouco, a gente estava... Porque, na realidade, esse mercado está alto em relação a dólar. Mas se você comparar dólar com as moedas, com todas as outras moedas do mundo, isso é uma correção, na realidade é uma correção. Então, existe a possibilidade que esse mercado, mesmo quando o mercado tiver muito café, que ele não vá cair abaixo de determinados níveis, primeiro porque senão o produtor não vai conseguir sobreviver. Porque essa alta o produtor não pegou.
Ele está pegando no café que ele está vendendo no futuro, mas ele já vendeu o café dele todo. Quando o café subiu, ele já não tinha mais café para vender. Os estoques estão baixos lá fora. Os armazéns estão assim, não existe estoque. Sabe, e os compradores estão com muito medo, porque não sabem o que vai acontecer. Então ninguém está comprando. Os pequenos, por exemplo, compram o que precisam. Porque não faz diferença se ele vai pagar a $2 ou $3, porque ele usa 10, 20 sacos. Então é mais produtivo para ele. Faz mais sentido comprar o café quando ele precisa do que comprar o café e estocar. Então não tem ninguém estocando. Isso, quer dizer, uma realidade que mostra que o café vai continuar subindo mais ainda, porque não existe estoque, não existe comprador com o café na mão. O café é do armazém para a xícara, do armazém para a torre, não existe realmente café. Então a gente acredita que, não sei até quanto tempo, vamos ver a florada de setembro, porque como o mercado de café é mercado futuro, não é? A gente hoje está trabalhando com a produção que vamos ter em 2011, que é muito baixa. Agora depende do que vai acontecer para o ano que vem, que eu ainda acredito que não vai ser ainda Então eu acho que até o final do ano, vamos dizer assim, até o final do ano, minha bola de cristal diz que nós ainda vamos ter o café nos patamares. Já tem gente falando que vai chegar a R$3,50. Porque nós temos ainda o problema do inverno, tem especulação de inverno, né? O que vai acontecer, vai ter chuva, vai sobrar. Por exemplo, hoje, com a quantidade de chuva que estava acontecendo, no Cerrado estava tendo o Neto disse que as plantas estão malucas, elas estão trocando, elas estão pensando que elas estão no hemisfério norte. Porque ao invés de soltar ramas, elas estão dando flor agora. Quer dizer, a coisa está totalmente descontrolada. Então a gente só vai saber a partir do momento em que vier a próxima florada em setembro. Até lá eu acho que é uma incógnita e ninguém sabe o que vai acontecer. Deu uma pincelada nos preços, voltar a um assunto que você já entrou dos cafés especiais. A Colômbia investiu muito nos Estados Unidos com uma imagem de cafés especiais. Como que está lá atualmente? O pessoal ainda tem investido bastante, tem um espaço para o Brasil crescer ainda bastante nessa área. Como que está o mercado agora? Olha, todo mundo fala que o Brasil precisa de produzir café lavado para competir com a Colômbia. O café brasileiro mudou ao longo dos anos em termos de acidez e já temos cafés mais ácidos. O Cerrado, mesmo exemplo, a gente tem muito café com acidez alta no Cerrado. Mas ao mesmo tempo, eu não acredito que a gente possa substituir o café colombiano. Quando a Colômbia falta café, como faltou há 2 anos atrás, o diferencial sobe. Tanto que nós tivemos o diferencial da Colômbia 1,10 acima e os diferenciais brasileiros continuavam na mesma. Quando falta café no Brasil, o preço sobe mundial porque falta produto. O marketing que a Colômbia fez para os Estados Unidos realmente foi um marco muito importante. Mas quando a gente fala de café especial, obviamente não é o mais importante, porque existe muito consumo de café de coador, mas quando a gente fala de café especial, do grande consumo, a gente está falando de expresso. E o café colombiano, por exemplo, ele pode ser usado numa blend de expresso, mas ele não vai poder. São raríssimos os cafés que você pode usar como single origin ou para ser a base de um expresso. Então, esse novo consumidor do mercado de cafés especiais não é fã de café da Colômbia. Então, o mercado que o Brasil já conquistou e que a gente continua conquistando é o mercado de um café que só nós temos. Por exemplo, quem é que tem café natural para competir com a gente? A Índia faz o café natural de qualidade, mas quanto que ele tem? Não tem nada. Ao passo que o Brasil tem uma quantidade. O que nós queremos produzir de natural? Inclusive é outra coisa que eu gostaria de chamar o produtor para prestar atenção no café natural. Porque o cereja é uma forma, vamos dizer, preguiçosa de se fazer qualidade. Porque como você remove a mucilagem, por que a Colômbia não faz café natural? Porque o clima deles não ajuda, eles têm que remover a mucilagem, tem que ser lavado por problema de fermentação acética. O Brasil é o único país que tem condições de fazer volume de cafés especiais naturais. E nós estamos perdendo o foco. Você pode ver que hoje muita gente aqui está usando cereja descascada. Por que não natural? Porque o natural é mais difícil de fazer. Mas eu acredito que o grande mote do Brasil é o café natural. Me parece que existe uma discussão dentro da BSA e do Cup of Excellence para que esse ano não sejam aceitos cafés cereja descascado, para que o concurso seja só de cafés naturais. E não é o late harvest, é exatamente o café do concurso para tentar promover, fazer com que o produtor volte a produzir café especial. Porque enquanto a Ilha não comprava e não entrava no concurso café cereja, os cafés naturais brasileiros eram maravilhosos, principalmente na região do Cerrado, que tem uma vocação explícita para fazer E hoje você pode criar uma blend Brasil. Você tem cafés maravilhosos na Guatemala, na Etiópia, mas o único país que pode criar uma blend realmente especial somos nós. Se a gente quiser hoje criar uma blend
70%, por exemplo, um deles, 70% cerrado com alta acidez de Carmo ou da Araponga, vai ser imbatível. Você não vai conseguir uma blend desse em lugar nenhum do mundo. Ninguém pode fazer esse café que a gente faz aqui, em termos de qualidade. E eu acho que isso é que nós estamos pecando, sabe? Acho que a gente precisa de uma certa maneira, não sei como fazer isso, mas nós precisávamos de ter café de outras origens, até para a gente aprender que o café de outras origens é muito bom no café de coador. Mas quando ele chega no expresso, hoje eu estou vendo que tem gente fazendo, inclusive, café não brasileiro no expresso, sabe? Eu acho que é quase que impossível você fazer Você tem alguns países, algumas regiões de Guatemala, El Salvador, mas em termos de qualidade especial para expresso, ninguém bate Brasil. E hoje com a acidez que a gente está encontrando em regiões como Carmo, Araponga, mesmo no Cerrado, tem uma região no Cerrado, a Fazenda Serra Negra, que é uma acidez maravilhosa. Ele parece o café colombiano. A única diferença é que ele tem muito mais açúcar que a Colômbia não tem. Então hoje nós temos, agora, substituir lá não. Por quê? O ano passado, a gente tem um cliente, a gente trabalhava lá com café de outras origens. E o que a gente usou ano passado foi o Honduras, que estava com um diferencial de 80 centavos abaixo de Colômbia, e muita gente, grandes torrefações, começaram a substituir o café da Colômbia, os lavados, por Nicarágua, Honduras, esses outros países. E que já entraram e que eles conseguiram abocar. Primeiro porque a Colômbia não tem. E segundo porque mas não o brasileiro. Eu não acredito que o café brasileiro ainda, talvez algumas regiões, mas para realmente substituir o café colombiano, nós não temos. Quem vai substituir o café colombiano são os centrais. Com relação ao produtor que tem interesse em fazer cafés especiais, qual que é o dever de casa? O que ele deve fazer? O Neto tem um artigo acho que na cafeicultura tem esse artigo, que ele diz que você tem 3 mortes no café. Tem mais, mas as 3 mortes principais. Você colhe o café maduro e mata ele quando você está secando. Segundo, quando você torra, e terceiro, quando você está preparando o drink aqui. O dever de casa do produtor é prestar atenção na parte mais importante, porque ele cuida da lavoura com todo carinho. Chega na hora de colher, ele joga o café, bota 20 centímetros no chão e não faz o dever de casa. Então quem está fazendo o dever não tem muita coisa a fazer não, porque as características do café já estão lá. É só um trabalho um pouquinho com mais carinho, com mais amor. E quem tem amor pelo café faz a qualidade diferenciada, porque é detalhe, são cuidados especiais, sabe? Não deixar é simples, não deixar o café fermentar no terreiro. E eu estava falando de cafés naturais, esse ano nós tivemos clientes e aí a gente colocava café cereja descascado, café natural. Aí um dia eu falei que a gente chega, não tem café cereja, não tem. São lotes de café na mesa. Aí os clientes perguntavam, mas eu queria saber qual que é o café. Eu vou te contar, depois que você provar. Aí separamos 12 lotes para provar no outro dia novamente para decidir quais que eram. Dos 12 lotes, 9 eram naturais. E eles não acreditavam, tinham que ver o café, porque falavam, não pode ser. Por quê? Porque eles não conheciam. E esse ano, por exemplo, na região do Cerrado, os naturais eram muito superiores aos cereja descascado. Mais alguma coisa? Muito obrigado. Ok. Então nós continuamos aqui. Cobrindo o encerramento agora, mas amanhã do Campeonato Brasileiro de Barista. E com o Bruno agora eu quero pegar os contatos, o produtor quiser, o pessoal quiser fazer contato com ele, quiser saber mais de cafés especiais. O Bruno trabalha com vendas de cafés especiais dos Estados Unidos. Bruno, como que o produtor, o pessoal pode entrar em contato contigo? Vou fazer, inclusive, uma propagandazinha. Nós abrimos em Belo Horizonte, eu voltei dos Estados Unidos em julho e vim com a intenção. Nós abrimos uma escola de café em Belo Horizonte, que chama Academia do Café, onde a gente está ensinando tudo, desde a árvore, o processo de seca, até a preparação do drink. Ou seja, avaliação sensorial, vamos ter curso de torra, tem todos os aparelhos e máquinas. O e-mail é academiadocafé@gmail.com e o telefone celular 31 9296 6716 e o telefone da Academia do Café 31 3223 8565. Repete os telefones, pessoal, anotar. 31 9296 6716 é o celular e 31 3223 8565 é da Academia do Café. Ok, muito obrigado.